Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 16 e 17. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Com ênfase no seguinte trecho do versículo 16. O último trecho, a parte B do versículo diz assim: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Amém? Amém. Esse cântico que nós cantamos agora, ele tem algo muito interessante nessa primeira estrofe. E a palavra que eu queria compartilhar com a igreja essa noite tem a ver com uma das principais características do cristão. Talvez uma das principais disciplinas espirituais, né? Nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano de cristão, algumas disciplinas fundamentais, como oração. E nós temos uma disciplina espiritual chamada adoração. Adoração. E o homem, um cristão que não adora, ele não se mantém vivo espiritualmente. Assim como o cristão que não ora, não se mantém vivo espiritualmente. Estou falando da questão espiritual. Por isso que nós vamos conversar com alguém que é do mundo, que vive uma vida totalmente carnal, e aí nós vamos compartilhar uma canção como essa. A pessoa não curte, não gosta, porque ela não adora quem você está adorando. Mas a partir do momento que ela começa a entender quem é o Senhor, então começa a entender o que o Senhor fez, e tem feito, e que fará na vida dela e na vida daqueles que estão ao seu redor, ela vai começar a entender a razão desses cânticos. Ela vai começar a gostar e começar a praticar essa disciplina espiritual chamada adoração. E adoração é um elemento indispensável na nossa vida de cristãos, como cristãos, tá? Alguém já perguntou a um sábio homem de Deus, né? O que é mais importante? É a oração ou a palavra? E ele respondeu: o que é mais importante no pássaro? É a asa direita ou a asa esquerda? Porque ele diz que as duas coisas equilibram a sua vida espiritual. Eu vou colocar essa terceira coisa. Existe a adoração, existe a palavra, existe a oração, existe a palavra, existe um terceiro elemento chamado adoração. E ele é indispensável, meus irmãos. Ele equilibra a minha vida e a sua vida. Para falar a verdade, ele traz vida. Amém? Amém. Esse pequeno trecho da palavra que a gente leu, eu trouxe, e com mais ênfase nessa pequenininha frase aqui, que diz: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Porque representa um agradecimento, representa adoração. E o que é que tem no primeiro trecho dessa música, desse cântico que nós cantamos agora? O que é que tem de especial? Esse cântico diz assim: eu vou construir. Ele fala sobre construção. E na palavra anterior, que eu trouxe aqui anteriormente, a gente falou sobre construção, falou sobre fundamento. Mas eu gostaria de falar com a igreja hoje sobre adoração. E sobre a construção de um adorador
que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida. Ele constrói em nós um adorador. E esse primeira estrofe dessa canção, ela diz assim: digno desta canção só tu és, Senhor. Depois ele diz: digno do meu louvor só tu és, Senhor, e digno da minha vida tu és, Senhor. E se você for perceber e analisar com mais profundidade, você vai perceber que existe uma crescente aí. Da seguinte maneira: quando você chega a um lugar como esse, ou então quando você chega na presença do Senhor na sua casa, em oração ou em louvor, você não traz somente uma canção. Talvez o primeiro estágio seja trazer uma canção, sentar aqui e cantar. Talvez seja o primeiro estágio de muitas pessoas que estejam conhecendo o Senhor e não nem conhecem, então elas só recitam com um grupo, com a igreja, uma canção. E aquilo só representa uma canção. Mas existe um segundo estágio, quando aquela canção ela já afeta a sua vida, quando aquela canção já é um reflexo de alguma coisa na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida de quem está ao seu redor, na sua percepção do mundo espiritual, onde você já não canta mais, você louva ao Senhor. Aleluia. Não é apenas uma canção jogada ao vento, palavras jogadas ao vento, mas um louvor que sai do teu coração. Amém. E quando você começa a praticar isso, quando o louvor faz parte da sua vida, tem uma hora que ele gera vida. E você não só entrega a Deus uma canção, você não entrega somente o louvor, mas você entrega a sua vida a Ele. Amém. Esse eu diria que é o terceiro nível. É quando você não louva mais com as palavras, com sua mente, com seu coração, mas a sua vida inteira é uma expressão de adoração ao Senhor. Amém? É sobre esse caminho, é sobre essa construção de um adorador que eu queria compartilhar com a igreja hoje. É essa reflexão sobre esse tema. Amém? Amém, glória a Deus. Nós vivemos num processo de construção. Eu estou em obras, você está em obras. Fortaleza está em obras. Né? A gente está vendo essa chuva que está chegando aqui, e muitos buracos, e alguns trechos estão em obras. Aqui nessa esquina aqui próximo ao posto passou um bom tempo com buracos, com uma via totalmente obstruída por buracos, e aí teve um momento que ela passou por obras. Essa obra teve início e teve um fim. Quando terminou a obra ficou uma beleza. Existia engarrafamento até aqui, porque os carros não passavam uma velocidade aceitável, então eles ficavam muito, muito lentos ali na frente do posto. Ali ocorreu uma obra. Existem obras na nossa cidade ou no nosso país que elas começaram e não terminaram. Tem obras que demoraram muito, você sabe disso. Mas, inclusive, eu tenho um engenheiro amigo meu que disse que obra não se termina, se abandona, né, pastor? Você sempre tem uma coisa a fazer. E assim é a nossa vida. E o Senhor, quando a gente chega até Ele, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente se converte ao Senhor, inicia-se uma obra. Aleluia. Amém? Por isso eu digo, estamos em construção. Se você for perceber em Filipenses 1,6, se você quiser anotar, você pode anotar. É um versículo apenas, talvez não precise você abrir, mas se você gosta de anotar, Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Por Deus. isso eu digo, quando você encontra com Cristo, você dá a Ele a permissão dele trabalhar na sua vida. E Ele começa a agir na sua vida. Ele começa a realizar uma obra. Por isso ele fala, Paulo fala aos filipenses, olha, o Senhor começou uma obra em vocês, uma igreja que estava nessa cidade. E a oração de Paulo, o desejo de Paulo era que essa obra possa ser completada. E que essa obra continue na vida de cada um. Até o dia de Cristo Jesus, ou seja, o dia da vinda de Jesus. Existem 3 processos principais na minha vida, na sua vida. Quando a gente conhece a Jesus, o nome disso, e a gente entrega a vida a Ele, o nome disso é salvação. Quando a gente começa essa caminhada, a gente começa a ser trabalhada por Cristo, por Jesus, por Deus, o nome disso é santificação. E quando a nossa obra aqui na terra termina, e nós somos chamados ao Senhor, o nome disso é glorificação. Nós seremos glorificados, nós receberemos um corpo glorificado. Não será mais isso. Será um estado, nosso alvo. É chegar lá e ficar pertinho do Senhor, viver em um corpo glorificado, em uma realidade totalmente espiritual, perto do Senhor, vivendo algo maravilhoso. Mas a palavra diz que existem 3 processos. E quando você se salva, você não é logo glorificado. Quando você se salva, vamos orar aqui pelos aqueles que se converteram. Quando a gente ora, ele vai para a glória, não. Inicia-se um processo. Entre a salvação e a glorificação, existe a santificação. Amém. E é um processo maravilhoso. É quando o Senhor começa a realizar uma obra na minha vida e na sua vida. E quem sabe Ele já está começando a preparar a mim e a você para a eternidade. Oh, glória a Deus. E é uma oportunidade que você tem, que eu tenho, de sermos preparados aqui. E até viver o céu na terra. À medida que nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, que nós realmente damos lugar ao Senhor, e muitas vezes nós vivemos o céu na terra. Aquela atmosfera espiritual. Isso acontece muito quando nós estamos reunidos e nós nos entregamos totalmente, por exemplo, no acampamento, e está reunido há 3 dias seguidos, e a gente vê o Senhor chegando, e aí certas coisas já não fazem mais sentido, algumas picuinhas, algumas coisas da carne que a gente ligava tanto, era tão importante, já não faz mais sentido. A gente sabe que o Senhor é que é poderoso, a vida com Deus é mais importante, e algumas coisas vão mudando de prioridade, e a gente começa a sentir e ver o céu aqui na terra. Tem cheiro de céu na terra. Isso acontece. E saiba de uma coisa, a adoração traz isso. A adoração traz esse cheiro do céu aqui para a terra. A palavra diz que a nossa adoração, ela sobe como incenso ao Senhor. E o Senhor, Ele traz o seu trono nos lugares de adoração. A adoração, ela promove esse processo de construção, esse processo de santificação. Ela é importantíssima na nossa vida espiritual. Mas eu queria falar hoje que o Senhor constrói em nós um adorador, certo? Mas ainda sobre esse processo, eu tenho só um versículo que resume tudo sobre salvação, santificação e glorificação. É Romanos 6, 22. Também, não, obrigado, você abrir, eu vou ler aqui. Romanos 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, salvação, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. É o segundo processo. E por fim, a vida eterna, a glorificação. Então o Senhor, Ele quer construir isso em você.
ele começou um processo e eu creio que em muitos aqui ele está completando esse processo, ele está conseguindo trabalhar. Em outros não, outros que não deixaram o seu trabalhar, que saíram, que viveram a própria vida, começaram a viver a própria vida e não dão acesso ao Senhor, aí esses sim perdem de ser trabalhados por Deus. Interessante, hoje eu ouvi uma história, é muito simples, mas isso serve como ilustração. A Juliane estava contando uma história de um pé de limão que ela plantou aqui. Ela disse, ela estava falando para mim: Wesley, eu plantei um pé de limão há 2 anos e ele não está dando limão não. Eu acho que eu vou cortar ele, não está dando limão. E ela ficou comentando isso, né? E aí ela recebeu uma mensagem do Davi que disse: Juliane, cuidado, porque o pé de limão, ele dura até, depende da forma que você plantou, ele pode durar até 7 anos para dar o limão. Então está no começo mesmo, né? Assim mesmo. É um processo. Depende de como você plantou, se foi com a semente ou se foi com não? Acho que é um termo técnico, estaquia. Estaquia, é? Aí você tira um pedaço de um ramo, né, e planta, né? E aí ela plantou com a semente, então ela tem até 7 anos. Sabe, às vezes o Senhor ele espera talvez até 7 anos para que você frutifique para Ele. A vontade dela era arrancar o pé de limão. Até um dia desse. Quando ela recebeu essa informação, ela disse: agora eu vou só poldar ele. Eu vou poldar e eu vou trabalhar esse pé de limão, para um dia trazer frutos. Então é isso que o Senhor faz comigo, com você, nesse processo de construção. Ele começa a poldar, porque Ele sabe que um dia nós vamos dar frutos. Frutos para Ele. Então Ele, ao invés de cortar, Ele vai poldando. Não é um processo, pode ser um processo doloroso, a gente ser exortado na palavra, a gente passar por tribulações, a gente passar por vales, passar pelo deserto, mas é a poda do Senhor, porque Ele quer que você dê frutos, Ele espera frutos de você, Ele espera de você uma árvore frondosa. E esse é o processo de construção de Deus. Nesse processo, agora mais especificamente no processo de adoração, a gente conhece o Senhor e nesse momento a gente dá a Ele somente canções. E a gente começa, antes de conhecer o Senhor, então nesse processo de conhecê-lo, a gente só sabia dar canções a Ele. Mas a gente começa a entender quem Ele é, a gente começa a entender o que Ele fez na vida das pessoas, a gente começa a entender, aquele que chega mais perto, começa a entender o que Ele faz hoje, não é passado, é o presente. Aí começa a ver as maravilhas, começa a ver as famílias transformadas, as vidas transformadas, começa a perceber o que Ele pode fazer na sua vida, o que pode fazer na sua família, que Ele é um rio de vida, que Ele pode trazer vida não só para você, para todos aqueles que estão ao seu redor, e onde você passar, você pode trazer vida, e o Senhor pode te transformar no gerador de vidas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. O fato é, onde você passar, quando você está em Deus, onde você passar, você gera vida, como aquele rio que está descrito lá em Ezequiel. A questão é que no começo a gente só sabe dar canções. Mas quando a gente percebe isso, a gente começa a dar a Ele o nosso louvor. A gente começa a dar o nosso louvor. E depois que a gente dá o louvor, e nesse processo contínuo de louvar e de adorar, o Senhor vai nos transformando em um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, ele entrega a vida ao Senhor. A própria vida ao Senhor. Não são somente canções, não são somente louvores, não são palavras, não são cânticos, mas a vida. Amém? Glória a Deus. É interessante como o Senhor ele coloca isso e como isso é importante. Essa questão da adoração, essa questão do louvor, por que eu devo adorar, por que eu devo louvar? Existe um versículo em Lamentações
3, 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem conhece esse versículo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É interessante como ele fala sobre a questão da memória e recuperar isso e trazer à tona. E o Senhor estabelece algumas festas e algumas celebrações justamente para que a gente possa trazer à memória o que nos dá esperança. Por exemplo, a Santa Ceia é uma celebração que traz à memória o que nos dá esperança. E nós lemos aqui no início de Deuteronômio 3 festas que o Senhor estabeleceu por um motivo: para aquele povo trazer à memória o que traz esperança. Glória a Deus. Porque a memória, meus irmãos, ela tem uma característica. Existe o esquecimento. E o esquecimento é natural. Quando algo acontece na minha vida e na sua vida, no começo ele é bem forte, mas com o tempo você vai esquecendo aquilo, você vai perdendo aquilo. É como se fosse uma poeira que vai baixando, que vai baixando, que vai baixando, e aquilo é esquecido. É um processo natural do ser humano. O presente, quando o presente se torna passado, e se você não revisitar aquilo tende a baixar, a perder força. Não é isso? Isso é natural. E o Senhor, sabendo disso, Ele estabelece algumas celebrações, para que esse processo natural ocorra com outras coisas, mas com isso que Ele quer que você lembre, isso não ocorra. E veja, a adoração, o louvor, ele traz à tona quem é o Senhor. Ele traz à tona o que Deus fez, quem Deus é. E se você praticar isso todos os dias, você vai estar lembrando, e aquilo não vai sair, aquilo ali não vai ser esquecimento, aquilo ali vai se transformar. Aqui isso vai ser poderoso na sua vida. Aleluia. Porque o louvor transforma, o louvor liberta. Glória a Deus. E quando você adora o Senhor e sabe quem Ele é, começa a entender quem Ele é, isso te constrange. Aleluia. E você já começa a não fazer as coisas que você fazia, porque você está diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus que é digno de todo louvor, de toda glória. Então, se você não tiver isso na sua vida, esse processo, essa disciplina espiritual de adorar, de buscar o Senhor, você vai perder tudo isso na sua vida. Sabe aquele menino mimado? Aquela criança mimada que recebe tudo dos pais e não reconhece? Você já conheceu gente assim? Que vai recebendo as coisas do pai, recebe presente, recebe todo o cuidado possível e não agradece, e não reconhece. Existe essa diferença entre esquecimento e ingratidão. Eu gostaria de falar isso já. Mas antes, eu gostaria só de... Aí sim eu vou pedir para você abrir em Deuteronômio 16. O Senhor estabelece 3 festas. Eu acho que a sua Bíblia já deve estar aberta em Deuteronômio 16. Nós lemos aqui os últimos capítulos. Mas no começo, os últimos versículos, mas no começo do capítulo, ele fala sobre as festas dos pães asmos, que é a Páscoa. Fala sobre a festa das semanas, que é Pentecostes. E fala sobre a festa dos tabernáculos. Então no versículo 16... Capítulo 16, versículo 1 diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Ele já dá o porquê dessa celebração. Porque o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição. Portanto, apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território, também da carne que sacrificares à tarde,
no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor, o teu Deus, nenhuma obra farás. Então essa é a festa dos pães asmos. Essa festa tinha um propósito especial. Trazer à memória que aquele povo foi libertado do Egito, e da forma como ele foi libertado. Aí o Senhor estabelece uma segunda celebração. Versículo 9 diz: 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro da sua cidade, o estrangeiro e o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar do Senhor teu Deus, escolher para ali fazer habitar o teu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Mais uma festa, mais uma celebração, para lembrar quem eles eram, e como foi a libertação, como foi que o Senhor agiu na vida deles. E a terceira e última celebração é a festa dos tabernáculos. Celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido na tua eira e no teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Versículo 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que todo te alegrarás. E ele começa a falar do que o Senhor vai fazer, não somente do que ele fez. E aí vem o 16, que é o versículo base da palavra que nós lemos. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá a proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Mãos vazias, meu irmão, ou é esquecimento, ou é ingratidão. E a gente chegar para o Senhor, que fez tantas coisas por nós, não termos a sensibilidade de adorá-lo, de louvá-lo, de reconhecer quem Ele é, o que Ele fez na nossa vida. Toda vida que você acordar, toda vida que você orar, toda vida que você louvar, toda vida que você, a cada dia que você viver, não esqueça de louvar, não esqueça de adorar. Não chegue na presença do Senhor de mãos vazias. O Senhor espera de você algo. O Senhor espera de você um louvor, um reconhecimento. Não porque Ele precisa, mas é porque você precisa. Sabe essa figura do menino mimado que nós trouxemos aqui? Esse menino, ele recebe do pai ou da mãe tudo aquilo que ele precisa, recebe o alimento, recebe presentes, recebe coisas que ele necessita e coisas que ele nem necessita. Vem de graça para ele e ele continua ingrato e ele continua mimado. Quando
você começa a reconhecer o Senhor e quando a criança, quando o filho começa a reconhecer o que o pai faz, o que a mãe faz, tudo muda. A gente também conhece casos onde o pai o pai que trabalha e que gera toda a riqueza da casa, né? Ele trabalha e começa a trabalhar nos negócios, passa os negócios para o filho. E quando o filho recebe esse negócio, essa segunda geração geralmente coloca o negócio para baixo. Porque ele não reconhece. Ele recebeu tudo de mão beijada. Recebeu tudo com facilidade. Ele não reconhece o esforço que o pai dele teve. Ele recebe as empresas. Ele recebe toda aqueles recursos e ele não consegue tocar o negócio como o pai consegue tocar. Isso acontece em várias famílias que têm grandes negócios. Na segunda geração geralmente não é como a primeira, porque ele não sabe o valor daquilo, ele não reconheceu o valor daquilo, aquilo que foi entregue a ele. Então veja a diferença. Uma coisa é o esquecimento, é o processo natural que ocorre na nossa memória. É quando você não lembra. Outra coisa é a ingratidão, é quando você sabe, mas você não agradece. E eu queria dizer para você o seguinte: não basta conhecer, não basta saber, é preciso reconhecer e agradecer. Você pode repetir isso comigo? Não basta conhecer, é preciso reconhecer, e agradecer, consequentemente agradecer. Quando você conhece, você reconhece e agradece. Amém? Tem gente, os ingratos, eles podem até conhecer, mas eles não reconhecem, no sentido de agradecer. Então o Senhor busca de nós adoradores, gente que reconhece o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. A gente vai conhecendo as coisas de Deus, mas o Senhor não espera que nós somente conheçamos as coisas dele. Ele espera que nós possamos reconhecer o que Ele faz por nós. Porque esse é o processo verdadeiro de gratidão. Esse é o processo verdadeiro de agradecimento. E aí eu gostaria que você abrisse, já concluindo a palavra, em Lucas 17. É uma ilustração, uma história que ilustra essa palavra, que ilustra essa questão da gratidão. Ela é muito clara. Lucas 17. É a história dos 10 leprosos. Quem conhece? Lucas 17, versículo 11, tá? Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, agradece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Nesse processo, eles foram purificados. Nesse momento, eles viram, eles conheceram quem Jesus é. E aí, no versículo 15, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, olha o processo de conhecimento, voltou dando glória a Deus em alta voz, reconhecimento e agradecimento. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha a diferença.
de quem conhece, de quem reconhece e agradece. Entenda, Jesus continuou o mesmo. Não foi aquele retorno de um leproso que tornou Jesus maior, mas a retorno daquele leproso que tornou melhor e maior aquele própria pessoa. A sua adoração, ela serve mais para você do que para Deus. Glória a Deus, isso é verdade. Glória A sua adoração, ela te prepara. A sua adoração, ela cria em você, torna você um adorador de verdade. Você sai do nível da canção, sai do nível do louvor e entra e entrega ao Senhor a sua própria vida. É esse nível que nós queremos chegar. Glória a Deus. A vida. Amém. Sabe? Alguns fazem essa diferença entre louvor e adoração. Dizem assim: louvor é reconhecer o que Deus fez, que faz e o que fará. Louvor é um reconhecimento das obras de Deus, o que Ele fez. Enquanto a adoração é reconhecer quem Ele é. Quando você começa a entender o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará, você começa a entender os atributos de Deus e começa a adorá-lo. Se você utilizar essa mesma separação, né, de conceitos, o louvor, ele te leva à adoração. Certo? Mas o importante é que, nesse processo de viver com o Senhor, de entender quem Ele é, de conhecer as coisas de Deus, não esqueça de reconhecer e de agradecer. Porque é aí que você vai crescer. É aí que o Senhor vai construir em ti um verdadeiro adorador. Isso. E sobre a verdadeira adoração, João 4:23. Jesus, ele fala claramente sobre isso com a mulher samaritana. João 4, versículo 19 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Sabe, o Senhor procura, o Senhor tem procurado aqueles que não apenas conhecem, mas reconhecem e agradecem. O Senhor procura os adoradores. E Jesus anuncia uma fase, um tempo, onde existirão os verdadeiros adoradores. E Ele diz o que são os verdadeiros adoradores. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adoração não é lugar. Adoração não é somente aqui na igreja. Adoração não é somente em um lugar específico. Adoração não é na melhor igreja do mundo, a igreja mais bonita do mundo. Adoração é em espírito e é em verdade. Não importa onde você esteja, na igreja mais humilde, na igreja mais rica, na sua casa, no seu trabalho, se locomovendo para algum lugar, a adoração é em espírito e em verdade. Não importa como você fala, o que você fala, ou até se você fala, a adoração é em espírito e em verdade. O Senhor espera de mim e de você adoração. O Senhor espera de mim e de você não somente conhecer as obras dele, mas reconhecer as obras dele e quem ele é. Amém? Você pode ficar de pé. Desta palavra eu queria que você não esquecesse de duas coisas. Não cheie de mãos vazias ao Senhor, como nós lemos em Deuteronômio. Sabe, o Senhor estabeleceu festas e Ele fala assim: na minha presença
no lugar onde eu estabeleci. Então não era em qualquer lugar. Era um lugar próprio para adoração, naquela época. Mas quando aquele povo chegava ali, ele diz: não chegue de mãos vazias. Porque é natural que que aquele povo chegasse ali com alguma coisa. Porque, enfim, o Senhor fez coisas com eles, para eles. O Senhor os libertou da terra do Egito. O Senhor trouxe coisas que eles não tinham. O Senhor estava direcionando para uma terra prometida. O Senhor estava trabalhando na vida deles. E como parte desse trabalho, o Senhor colocou essa celebração. E nessa celebração Ele colocou essa entrega. E muitas vezes o que falta na nossa vida é isso, essa entrega. E sobre essa entrega, nós entregamos muitas vezes em 3 fases, como nós cantamos aqui. Alguns só conseguem entregar canções. Outros já sobem um nível e conseguem entregar o seu louvor, sua adoração. Não apenas canções, não apenas palavras ao vento. Mas outros chegarão e já chegaram do nível de entregar a própria vida ao Senhor. Do seu louvor, se a sua vida, não importa o que você está falando, se você está falando, o que sai de você, mesmo calado, as ações, as suas escolhas, são adoração ao Senhor. É quando a sua adoração é a sua vida. É quando você está completamente entregue ao Senhor. É essa fase que nós precisamos, é nessa fase que nós precisamos chegar. A frase de entrega da própria vida. Não entregar somente canções, não entregar somente louvor, adoração, mas a nossa vida ao Senhor. Quando nós entendemos isso, o que sai de nossa boca é adoração, é louvor. As nossas ações são ações de graça. As nossas decisões são alinhadas à palavra de Deus. Glória a Deus. Quando você entrega a vida, esse processo acontece na sua vida. O Senhor te transforma em um verdadeiro adorador. Entenda, nós estamos em construção. E o Senhor está construindo em você um verdadeiro adorador. E você precisa chegar nesse